Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, trabalhando com o gênero textual conto. Vamos ao tema da aula. Então, a gente começa hoje com uma recuperação, né? E o tema da aula é conto de mistério ou assombração. Habilidade: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Déia, tudo bem, alunos? Mais uma semaninha começando aí, como é que foi o feriado ontem? Deu para descansar, né? Então, bora lá, objetivos na tela aí para vocês. Identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens e identificar as características de um conto de mistério, assombração. Antes de começar nossa aula, eu vou mandar um beijo para a aluna Bruna, da EE Bento da Silva César, de São Carlos, para Ana Laura Batista, para Leandra Lima, da EE Capitão Horácio, de Tabapuã, e para Vitória Stephanie, que ela interpretou lá a aquarela de Dia dos Professores em nossa homenagem. Então, muito obrigada. Quem mandou foi a Pro Denise. Então, agora sim, bora lá. Professores, é o seguinte, essa recuperação, né, já estava prevista e a gente está trabalhando em cima do caderno Aprender Sempre, né, Andréia? Isso. Então, provavelmente vocês já Número tenham 3. tido acesso a esse caderno, volume 3. Então, vocês conseguem acompanhar e aprofundar estudos em relação a isso. Então, bora começar. Vamos começar com a nossa interação, então? Pode abrir o chat para subir o bom dia. E aí vocês vão falar, este ano nós aprendemos e estudamos muitos gêneros textuais. Um deles é o conto, que é um texto narrativo. Existem contos de fadas, de encantamento, conto maravilhoso, conto de ação, conto de enigma, conto de mistério, entre outros. Vários gêneros aí que começa com conto, né, Andréia? Uhum. Eu adoro, por exemplo, conto de fadas. Amo, sou apaixonada por conto conto de fadas. Uhum. Com certeza lerei para minhas filhas. Para minha filha, hoje é colocando já plural. já tá querendo Para mais minha uma. filha e para minha sobrinha. Tá bom. E você se lembra qual ou quais contos nós trabalhamos aqui este ano? Ou, de repente, algum professor seu trabalhou? Mas se você tiver uma memória boa e lembrar o que a gente trabalhou, olha o povo que anota aí, que tem os Instagrams aí de estudo, acho que vai conseguir lembrar. E qual você mais gostou e coloca pra mim por quê, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem. Muito bem. E aí, Andréia? Bom, a gente tem o Brian aqui que colocou o Mistério do Anel de Pérolas.
Ah, esse foi legal mesmo, foi um dos últimos. A Lorena colocou da Emília em busca da tia Anastácia. Lembro desse também, que era no Conto de Aventura. Isso. Aí a Agatha também colocou a galinha e o anel de pérola, né? Ela lembrou mais ou menos. Tem gente que lembrou lá do comecinho, Deia. Isso, a Yasmin, o sol e o vento. É, o conto ou não conto lá de Abel Sidney, que foi bem lá no começo, acho que foi no segundo bimestre, primeiro bimestre. Aí a Legal. Pamela lembrou da mitologia grega. É que foi o conto da tia Anastácia, Hum. que tinha um pouco de mitologia. Tá. Fábulas. É, alguns Você estão trabalhou, misturando né? até o gênero, Semana passada, né? Foi. Uhum. Tá, você queria conto, né? Conto. Vamos ver o que mais. Misturaram Raposa e a Cegonha. Minha Pão, Minha Mão, Tartaruga, a Galinha e o Sumiço do Anel de Pérola. Ele colocou assim, Vários. foi lembrando dos Legal. textos, né? Muito bem, até que eles estão bem de memória, lembraram. Só não colocaram qual mais gostou e por quê, né? Eu não achei nenhum porquê que você achou. Olha, não. Também não achei. Só colocou contos de fadas, mistério, suspense. E aí na 2 colocou conto de suspense. Isso foi o Vitor Henrique, respondeu. Acho que ele colocou o que ele mais gosta, né? O A Vanderlei. Sofia colocou, alguns colocaram 1 e 2, aí dá pra saber. A Sofia colocou que gostou do Anel de Pérola. Ah, esse foi bem legal. O Vanderlei colocou que o que ele mais gosta é conto de aventura. Eu gosto também, mas eu confesso que de mistério eu também gosto. Mas eu sou apaixonada por conto de fada, gente. Eu cresci nesse mundo, então é meu mundinho. Mas bora lá. E o mistério. E o Guilherme colocou que gosta do mistério, pois é legal. O Guilherme legal. colocou assim. Então hoje a gente vai ver um desses aí. Qual será que a gente vai ver? Você já ouviu alguma história de mistério, fantasma, assombração? André, você já ouviu várias, né? Já deve até ter criado. Você já criou alguma ideia? Não, dessa não, nunca Dessa criei, não. Não. E aí, será que eles já ouviram? Mas a gente já ouviu, né? Contado assim, às vezes até o boca a boca, não necessariamente pelo livro. Mas conta aí de mistério, de fantasma, de assombração. Você tem medo? Não tenho, não. Não tem, não? E de filme também, não? Não tenho, não. Gente, eu tenho pânico de filme de terror. Pânico. Não tenho, não. Então, acho que livro eu até leio. Mas filme... E dependendo do livro, eu paro. Não consigo muito, não. E eles? Será que eles já viram? E sabe o que é legal, esses de assombração e de fantasma? Eles costumam ouvir quando fazem algum tipo de acampamento, né? É legal, verdade. né? Sim, é verdade. Sempre os monitores gostam de contar né? Alguma coisa pra assim. dar um medinho neles, né? O gostam. cenário às vezes ajuda, né? É. Quando eles estão lá mais à noitinha, perto de uma fogueira, Certamente. verdade. Alguém que participou de algum encontro, né? Às vezes um encontro cultural, ou às vezes dentro da igreja mesmo, tem alguém que vai fazer... Né? Eles acabam fazendo uma parte assim mais de lazer também. Sim, porque o mistério não necessariamente também vai ter uma assombração. A gente vai ver isso. Às vezes é só um mistério aí que eu tenho que decifrar. E será que às vezes esse mistério é decifrado? O da galinha lá que a gente contou foi lá no finalzinho, mas ficou ali rolando um mistério. Agora responde pra Pro, então. 2 minutinhos aí. Você já ouviu algum conto de... alguma história de mistério, aventura, fantasma, aventura não, mistério, assombração ou fantasma? Se sim, você achou, você tem medo, você não tem medo, você gosta, você não gosta? Coloca aí uma resposta elaborada pra gente procurar essa resposta aqui e ler, tá bom? 2 minutinhos.
estávamos aqui nos bastidores contando nossas experiências. Agora e a deles, Andréia, e aí? Bom, o Luiz Gustavo falou que ele já ouviu, e ele gosta muito, porque a mãe dele que conta bastante, ele gosta de ser assustado. É ótimo quando alguém conta uma história pra gente, não é? O Matheus falou que não, pois ele ficou com trauma por um mês. A Stephanie falou que ela gosta bastante dos filmes e livros de terror, que ela ama. Ó, o Felipe colocou Scooby-Doo, Sherlock Holmes, que tem um mistério, verdade? A Victoria colocou sim, o livro A Casa Assombrada, conta umas histórias de assombração, mas eu fiquei com medo. Mas não fiquei com medo, o livro é muito bom, ela colocou. A Sofia colocou também que gosta de assombração, de contos de assombração. O Guilherme disse que gosta, sabe por quê? Ele gosta de sentir adrenalina. É o que faz, né? O medinho. É o que dá um medinho, né? Sim, A Hora do Espanto, o Alexandre coloca. A Cadeira de Balanço, assustador, ele colocou. Eu li esses dias não, já faz alguns anos, o Ghostbusters, sabe? Que tem até o filme, mas eu li o livro primeiro. Que tem um filme também, tem o 1 e o 2, que são dos fantasmas lá, de vários fantasmas tem, que ele tira de um livro lá, é bem legal e também vai nesse estilo aí. E é um bom livro para eles lerem, porque é um livro que tem uma leitura gostosa, assim, você lê rapidinho, então é legal. O Brian colocou, sim, muito assustador, filme que assisti, It, A Coisa, 1 e 2 e Annabelle 1, 2 e 3. E professores, nenhum professor se manifestou aqui para falar se gosta desse tipo de conto. Depois vocês contam aqui pra mim, tá bom? O Caio colocou também a Casa Monstro. Bonitinha, né? A Casa Monstro. Então, continuando aí. Tendo em vista que o conto é uma narrativa, agora vocês vão lembrar os elementos aí da narrativa, certo? As características que podem ter no conto. A gente fala isso aqui tantas aulas, mas a gente sempre vai reforçar. Então, coloca os elementos aí pra Pro. 2 minutinhos. E a ideia? Quem tá ligadinho? Vamos lá, a Jéssica. A Jéssica ela colocou assim, geralmente tem o narrador, tem enredo, personagens, tempo e cenário. A Stephanie colocou narrador, personagens, ela colocou animais, etc. Fez uma confusão, né? Com a fábula, né? Isso. O Gabriel colocou suspense, drama, narrador, personagem. A Luciana participou, colocou filme, alerta, sunshine, aterrorizante. Que ela gosta. É porque você falou que o professor tinha participado, sim, né? Que eu queria saber, né, se eles gostam. E, na verdade, a gente... É que filme entra porque eu falei, você já ouviu, né? Mas
Eu queria mais mesmo a questão da leitura, mas tudo bem. E lembrando que, gente, a gente não tá falando da característica terror. A gente entrou no mistério, aventura e assombração. Eu vou falar um pouquinho desse conto hoje. A gente já viu o conto de aventura lá da Narizinho lá, que perdeu a tia Anastácia, e não tinha nada de aterrorizante ali, né? Tinha alguns elementos místicos ali da história grega-romana, mas não tinha nada, assim, greca-romana, mas não era de terror, né, Andréia? Não. Ó, o Victor colocou personagem, espaço, tempo e enredo. Ó, faltou só uma coisa. Alguns estão lembrando um ou outro, né? A Camila lembrou personagem, narrador, enredo. Ela colocou o desfecho, que aí ela entrou até em outra parte, cenário. O Caio colocou personagem, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Ó, ele foi direitinho. Muito bem. Então, lembrando aí, nós temos aí, por dentro do conteúdo, o conto é um gênero textual narrativo relativamente curto, já falamos isso várias vezes aqui, né? A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da narrativa, personagem, tempo, espaço, enredo e narrador. Então, gente, eu acho que a gente podia até, de repente, pegar as iniciais para tentar lembrar, tentar fazer alguma coisa, porque como nós temos tanto consoantes como vogais, eu lembro que eu tinha uma professora que colocava, tipo, tempo, primeiro, espaço, aí ela colocava narrador. Então, ela falava tempe. Tem que lembrar que é tempe. Tempo, espaço, narrador, personagem, enredo. Isso, lembrando que o tempo aí vai ter um N antes do P. Isso, é um N, não é uma palavra, né? Só para lembrar. É uma sigla aí, é uma abreviatura para vocês lembrarem. Uma sigla, vai. Então a gente tem que lembrar tempo, né? Tempo, espaço, narrador, personagem, enredo, certo? Ou a quantidade, né? São cinco. A quantidade, são 5. Isso. Exatamente. O conto desenvolve uma história e tem um clímax lá naquele conto, né? Que é o conflito, que é aquela parte que a gente fica querendo saber o que acontece. Que é quando a gente para a leitura e fala, meu Deus, não posso parar agora, tenho que continuar. Porque você quer saber o fim. A função social deste texto geralmente é o quê? Proporcionar prazer, desenvolver a sensibilidade artística. E a gente já falou que a gente aprende muito lendo um conto também, né, Andréia? Até tem algumas lições de vida que é característica mais da fábula, mas nós também aprendemos, porque é uma situação que alguém passou e que de repente a gente fala, opa, não quero que aconteça comigo, certo? Então aí, ok. Agora, em sua opinião, o que é um conto de mistério, enigma ou suspense? Porque vocês estão indo muito pro lado terror, né? Mas o que seria um conto de mistério, enigma ou suspense? É porque ele é encontrado assim, tá, gente? Mistério, enigma ou suspense. O que podemos encontrar neste tipo de conto? Então, o que vocês acham que vai ter? E não adianta escrever só para pôr aqui, mistério, que é o que eles colocam. Que tipo de conto será que tem? Será que só fala de coisas realmente aterrorizantes, como vocês foram para esse mundo? Ou pode ser coisa simples também? Então, vamos tentar lembrar até do que a gente já trabalhou, do Anel Perdido lá, e coloca para mim aqui o que você acha que tem que ter, tá bom? 2 minutinhos.
Muito bem, tô gostando das respostas. Bastante resposta, né? O Guilherme colocou dúvidas e curiosidades. A Isabelle colocou, é um conto que deixa você na curiosidade. O Pedro colocou, algo a ser desvendado. Pedro Henrique, encontro dúvidas e surpresas. Fernando, colocou, são contos que deixam você curioso. O Isaac colocou, você não sabe o que vai acontecer, né? Então gera essa curiosidade. Gabriel, quando gera dúvida e medo. Tem um Pro também que colocou, você achou ele? Ideia? Não. Pro Ivan, um conto de mistério tem algo a descobrir, que seria um enigma. O Anthony colocou um conto em que tem um clímax vago, com uma dúvida que tem que ser resolvida. A Maria Eduarda colocou um mistério que no final é solucionado. O Brian colocou, são textos relacionados a um mistério, reviravoltas. A Gabriela até levantou a hipótese, ó, enigma, personagens que desaparecem, alguém que perde coisas ou algo assim. Legal, tá? Levantando hipóteses. A Sara colocou terror, monstros, aliens, tubarão, crocodilos, animais selvagens. A Laura, pistas, mistério, curiosidade, suspense, detetive, crime, verdade. Legal, eles estão levantando hipóteses. Muito bem, é isso que eu queria. Bom, ok, então vamos lá. Seria aí um conto de mistério. Olha que curtinho até, pra gente entender o que é. Este gênero tem como objetivo despertar no aluno o quê? O interesse e aguçar a curiosidade. Alguém colocou aí, deixa na curiosidade? Tem. Então, dúvidas, curiosidade. Muitos colocaram. Então, realmente, ele tende a ir despertando o nosso interesse. Não é aquela coisa chata de ler, sabe? Vai acontecendo alguma coisa, ou vai dando pistas, como alguém colocou, e a gente vai querendo saber o que acontece, e aí, né, gera esse suspense todo e gera uma curiosidade. Este é um tipo de narrativa que seduz pelo desconhecido, surpreendendo e fascinando o leitor. Então, também tem coisas que alguém colocou aqui, que a gente vai ter que meio que ir pelos desafios, depende do conto, tá, gente? Porque, como eu falei, ele entra em mistério, enigma e suspense. Então, tem uns que vai ter um mistério um pouco maior, tem outros que vai ter mais uma parte de suspense. Então, querendo ou não, também tem essa diferença. O que a gente leu do Anel era um conto de mistério, enigma ou suspense, porque sumiu o anel. De repente, a galinha começava a colocar pérolas, já culpavam a galinha, e no fim das contas, André, você soube o final? Nem foi a galinha que pegou o anel. Depois de eles anos... acharam? Foi isso? Foi essa que eles acharam debaixo da escada? Depois de anos, foi esse mesmo. Então, assim, demorou pra achar, gerou todo um suspense. Aí não... Ai, a culpa é da galinha, assim. E ficou naquele suspense todo. Até que o fim, depois de muitos anos, encontraram lá o anel e a menina já tinha até ganhado outro, né? Agora, a gente vai ler um outro conto pra gente entender um pouco melhor. Na verdade, a gente vai até acompanhar esse conto aí. Eu vou colocar pra vocês também acompanhar a leitura e o podcast. Então, pode soltar o podcast, que aí eu coloco no texto aqui. Pode soltar, gente. Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambi. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve-trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim, viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-lo. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe como fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva acrescenta-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula. Então, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu.
Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo, a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula exclamou: Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa, a fim de preparar. Pronto, essa parte termina aí. Agora vocês vão responder no chat. Por que podemos dizer que o texto lido é um conto de mistério e assombração? Não tá tão fácil responder, hein? Por que podemos dizer que esse conto aí que nós lemos é um conto de mistério e assombração? E 2, o que levou Maria Angula a procurar a ajuda da vizinha? Então, são 2 questões, tá bom? 2 minutinhos. Aí, Andréia, eu vi que a 2 eles até responderam, mas a 1 muitos ainda não conseguiram responder. Eles estão colocando, por exemplo, que se é mistério ou assombração. Colocou mistério. Por exemplo, a Bianca colocou mistério. E aí, para a segunda, ela colocou porque ela não sabia fazer a receita. Ou uns colocaram não saber por que era mistério ou assombração. Aí, a Maria Júlia colocou por haver um conflito. Você achou mais alguma outra diferente? Não. Na verdade, eu acho que até a questão ali poderia ter mudado, né? Porque, assim, é mistério barra assombração, gente. Ele é um conto desses. Por quê? Eu queria saber o porquê. Pode deixar aberto o chat. Por que, em sua opinião, a gente acabou de ler o conto? Ele traz um mistério, uma assombração, suspense. Lembra que eu falei que conto de mistério, a gente coloca lá mistério, enigma, assombração, suspense, é a mesma coisinha ali. Tem uma aqui, a Camila colocou assim, ó. Eu não sei, mas eu acho que a vizinha dela é uma bruxa ou algo assim. Já levantou alguma hipótese, né? A vizinha era um fantasma que falava com ela. A Ryan colocou, porque mais pra frente pode acontecer algo que torne a história de assombração e suspense. Maria queria as receitas para orgulhar o marido, falando que sabia fazer tudo. Já mudou um pouco, gostei. Porque assim, vocês estão colocando aqui, ela não sabia... Pode abrir o chat. Que ela não sabia cozinhar. Antes disso, por que ela não sabia cozinhar, hein? A gente comentou lá, pode abrir o chat, tá fechado ainda. Ela não sabia cozinhar por quê? Ela casou e ela não cozinhava. Aí ela teve que pedir ajuda pra vizinha. Mas por que ela não sabia cozinhar, hein, André? O que será que ela ficava fazendo antes que ela não sabia cozinhar? É isso que eu quero que vocês coloquem pra mim. Porque que ela não sabia cozinhar, ficou claro, porque ela ia pedir ajuda. Mas e o porquê? Ah, apareceu aqui, ó. O Levi colocou, porque ela ficava fazendo fofoca. Isso, exatamente. Ana Clara, fofocando. Fofocando. A Tamires, porque em vez de apagar
apagar as coisas, ela ficava fofocando. Aprender as coisas, ela exatamente. A Pro colocou, Edna, ficava cuidando da vida dos outros. Pode fechar o chat, é isso aí. Então, a gente tem que pensar o além, porque o óbvio tá escrito ali, a gente tem que ir no além, entendeu? Então, é o seguinte, primeiro, por que ele é um conto de mistério aí? Porque, primeiro, ele aguça a curiosidade. Lembra que a gente acabou de comentar, e vocês falaram muito, que esse tipo de conto aguça a curiosidade? Vocês não ficaram, pode fechar o chat. Vocês não ficaram curiosos para saber se ela conseguia fazer esses pratos? Porque só ia lá pedir o prato, a receita e fazia. Falava se prestou? Não. Se o marido gostou? E ainda ela era arrogante, né? Pode fechar o chat, Lu. Pede para fechar o chat para mim, por favor. Ela sempre dizia... é isso. Isso eu já sabia, né? Ainda era arrogante. Isso eu já sabia, né? Então, ele aguça a curiosidade, porque a gente ficava nessa questão. Será que sabia? Será que não sabia? E a vizinha, mesmo ela sendo lá fofoqueira, coviteira, né? Ela ajudava a fazer, né? Lembrando que ela era fofoqueira, causava muita intriga, arrumava confusão com os vizinhos todos, um entre o outro. Mesmo assim, a vizinha ajudou. E o que levou ela? Como ela adorava fazer fofoca e arrumar confusão, ela não aprendeu, lá até os 16 anos de idade, ela não teve tempo para cozinhar. Ela não aprendeu, não era prioridade para ela cuidar da casa, mas depois ela casou e aí teve que fazer. Agora, outra questão aí, que fato motivou a história? E aí, o que gerou essa história toda? Agora eu quero saber se vocês estão ligadinhos. E quem são as personagens? Um minutinho. E a ideia? O que Guilherme, fato que motivou a história? Tá, na terceira o Guilherme colocou ela fofocar e não saber cozinhar. A Amy colocou, ela não sabia cozinhar. Aí, a Nicole, por ela não saber cozinhar. E ela coloca Maria, esposo, e Dona Mercedes em relação aos personagens, né? Tá, o fato tá lá no comecinho, né? Quando ele coloca assim, ó, pessoal, dá uma olhadinha. O fato que motivou o enredo foi Maria Ângela ser fofoqueira, linguaruda e não ter tempo de aprender a fazer pratos gostosos. Tem uma parte do trecho que fala isso. Por ela perder muito tempo fazendo uma coisa, ela não tinha tempo para fazer outra. Logo, a história vai se dar aí ela pedindo receitas para a vizinha. Então, o fato que motivou foi esse aí. E quem são as personagens? A maioria acertou, né, Andréia? Maria Ângela, o marido e a Dona Mercedes. Muito bem. Mais duas aí. Pode abrir o chat. Onde acontecem os fatos? E aí, onde é que acontecem esses fatos aí? E quando acontecem os fatos? Será que vocês estão ligadinhos na história? Onde acontece e quando? Um minutinho. E aí, onde que acontece? Vamos lá.
Alguns colocaram, acho que a professora já trabalhou o texto, então eles já sabiam. Não dá o eles spoiler estão no Déia. final, certo? Então no Então final. vamos colocar, ó. Na rua, o Rian colocou na rua. E a 6 ele colocou quando ela era adolescente, Isso. antes de casar. Não, quando se Quando casa. ela se casa, isso. Aí, acho que o Aislan colocou vizinhança. O Cauã colocou na sua casa, na casa da vizinha. Kaique colocou na vizinhança. Na casa dela, quando ela se casou, o Cauã colocou. O Lucas também, quando ela se casa. Eu tô fazendo até rápido, porque assim, muitos já leram, né? Então fica fácil para vocês. Então, onde acontecem as cenas aí desse trecho que nós lemos, se passa aí no lugar onde ela mora, na vizinhança ali mesmo, onde ela mora, o marido e a vizinha, né? Agora, quando? Quando realmente ela se casa aos 16 anos de idade, porque antes disso ela só fazia fofoca. Depois que começa aí a história mesmo, aí a gente vai entrar no clímax da história na próxima aula, mas quando acontecem os fatos dela pedir a receita, é após ela se casar. Antes disso ela só fazia fofoca, é o que ela fazia da vida. E agora, em sua opinião, essa história acaba assim ou tem uma continuação? Muita gente já viu que tem continuação. Qual seria um bom final? Coloca aí para a Pro, pode deixar o chat aberto. Qual seria um bom final, hein, Andréia? O que será que eles acham que a gente poderia colocar para final aí da história? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou colocar a proposta da nossa atividade. Como vimos, essa história não acaba assim, né? Porque, gerou uma curiosidade. Ela vai lá, pega a receita, não fala se a receita ficou legal, se deu certo, se o marido gostou, se não gostou, se ela conseguiu fazer. Porque tem receita que a gente pega que não dá certo, não tem, Andréia? Não necessariamente você pegou a receita que vai funcionar. E tem umas que a gente acha que não vai dar certo e dá certo, e dá né, certo, Dani? e no fim dá certo, né? O bolo de cenoura aí, né, Dani? É verdade. Então, agora a gente precisa de um fim para essa história. E aí, como você imagina o final dessa história? Será que Maria Angula seguiu a receita de Dona Mercedes? Será que dá certo? Será que não dá? Será que acontece alguma outra coisa aí? Eu não quero que vocês pensem assim, eu já sei o final da história, eu vou colocar. Eu quero que vocês criem um final para essa história, porque a situação de aprendizagem foi até agora. Até este momento que nós estamos nessa aula, eu dividi. Então, é para aguçar realmente a curiosidade, para a gente entender como é que funciona um conto de mistério. Então, vocês vão criar um final. O que eles estão colocando aí? Olha, o Cauã colocou assim, a Dona Mercedes se vingando dela por ser grossa e arrogante. Mas como será que ela vai se vingar, hein? Dorica, eu não sei se é tudo isso junto. Maria Angula precisa de uma bela lição e aprender a agradecer. A Vitória colocou que a Dona Mercedes é uma fada. É uma fada, ela e a Maiara colocou, ela e o marido aprendem a cozinhar. Muito bem, Maiara, os dois aprendem. Colocou o marido muito também, para não ser só machista. Então, vocês vão colocar esse final para a Pro, certo? E aí, coloca o que você achou aí da aula de hoje. Coloca para a Pro no chat. Não esquece de avaliar. E não esquece aí dos 2 dias da semana que vem, né? 22 e 23, que temos o Inova, certo, Andréia? Isso. Então, por hoje foi só. Eu adorei os comentários. Só que lembra que eu falei? É para aguçar a curiosidade, é para despertar a imaginação também, a criatividade. Então, assim, se você já leu, pensa em outra coisa, gente. Porque colocar o que a gente já lembra é até que tranquilo. Eu fico orgulhosa de vocês terem lido, terem feito, mas vamos pensar em outra proposta aí, porque essa aqui é a ideia. Tá na tela aí para vocês, ó, dia 22 e dia 23, vem aí a segunda edição Inova, então teremos uma programação diferente semana que vem. Fiquem ligados e tem um QR Code, o link aí para quem quiser mais informações, certo? Por hoje foi só, meus amores, até quinta-feira. Déia, muito obrigada. Obrigada eu, Dani. Beijos. Beijo para vocês, até quinta.